Olá, meninas, tudo bem? Vamos dar início às mentorias da Trilha 4. Pena que ninguém conseguiu participar comigo, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, caso surja alguma dúvida, né? Então, eu vou falar para vocês como vai ser a Trilha 4. E aí, qualquer dúvida, vocês mandem mensagem no grupo da trilha ou naquele WhatsApp Descoditec que a gente colocou lá na turma de avisos, tá? Então, como vai se chamar a Trilha 4? Vai se chamar Integrando o Projeto de Banco de Dados e ou utilizando dados compartilhados, né? O objetivo geral dessa trilha é fazer a conexão do front-end com o back-end. Então, agora, até nesse momento, né? Vocês já criaram um front, vocês já estudaram a lógica, já praticaram mais JavaScript, né? E também fizeram projetos lá no Front-End Mentor. Então, você já tem uma boa ideia aí de front-end, né? De como fazer esse front-end. Acredito que nesse momento também as meninas vocês que estão aqui, né? Que chegaram até aqui, já viram outras coisas, né? Como frameworks, que a gente pode incorporar nos projetos. A gente vai falar um pouquinho deles aqui também. O que a gente espera, né? No final dessa trilha? Qual o projeto que deverá ser entregue no final dessa trilha? Vocês vão ter que desenvolver um site dinâmico, incorporando a integração de uma API para consumo de dados com conexão a um banco de dados ou uma base de dados, tá? Existem muitos locais que disponibilizam dados, né, para a gente poder usar, ou também a gente pode criar, né, um banco de dados próprio para fazer alterações, inclusões, e enfim. E é isso que a gente vai estudar nessa trilha. O conteúdo programático, só para vocês terem uma noção do que a gente vai ver, é a seguinte, aqui está por datas, né? O término da trilha vai terminar lá pelo dia 11/7, se tudo correr bem, vai correr bem, né? E durante esse período aqui a gente vai ver os tópicos, né? A gente vai aprofundar nesses conceitos, vai ver que tudo isso aqui que a gente vai ver envolve, né, o front e o back conectado. Então, a apresentação da proposta da trilha eu estou fazendo hoje, né? Vou mostrar para vocês também um projetinho, só para vocês terem uma ideia do que pode ser feito. A gente vai falar sobre servidor e protocolo HTTP, como funciona, né? Como funciona esse protocolo, request e response. Então, as solicitações e as respostas, né? A gente tem que ter uma noção de o que a gente vai entregar para o cliente, vai ser legal, é o que a gente quer ou não, então a gente consegue ter uma noção disso fazendo requisições e vendo as respostas, né? Porque até então a gente usou isso aqui, só que a gente não viu isso mais aprofundadamente, né? De repente vocês já viram estudando outras coisas, mas aqui nas trilhas a gente não chegou a falar sobre requisição e resposta, vendo elas acontecerem ali, né? Depois eu vou mostrar para vocês um projetinho com esse framework, né, com essas requisições, como criar um servidor, né, porque até então a gente, de novo, né, isso falando das trilhas, se vocês fizeram outros projetos, vocês já sabem disso. Como criar um servidor na máquina, né, como criar um servidor na mão, ou como criar um servidor com framework, né. A gente vai falar do Node também, vai falar do NPM, eu não coloquei aqui, mas do Node e do NPM, né, para instalação de pacotes. A gente vai falar, no geral, sobre frameworks de roteamento, porque, no geral, a gente pensou assim, se a gente for especificar um frame, teria que explicar ele, né, como ele funciona e tal. A gente quer deixar em aberto para que vocês conheçam outros também. E aí escolham o que vocês mais acharem conveniente no projeto de vocês, tá? A gente vai falar sobre API, né? O que é essa API, como ela funciona, como fazer a conexão, como é a lógica.
A gente vai ver as funções fetch, try, catch também, que a gente não chegou a falar na trilha 3. A gente vai falar sobre endpoints e rotas. A gente vai falar sobre testes em cima desses endpoints, né, que a gente criou para ver se funciona, se não funciona, como isso acontece. A gente vai falar sobre banco de dados, o que é um banco, né? Por que a gente cria um banco? A gente vai ver como criar um banco de dados, os comandos básicos lá do SQL. A gente vai ver como fazer consultas nesse banco de dados. A gente vai ver também como fazer a conexão desse front com um banco de dados. Depois vai falar um pouquinho sobre deploy e hospedagem. E, por fim, segurança de APIs. Tá? Lembrando, essa trilha é um piloto, né? Esses aqui são os conteúdos iniciais. A gente pode acrescentar mais coisa aqui, né? Porque eu não desenvolvi toda a trilha ainda, né? Todo o conteúdo da trilha. E conforme a gente vai fazendo, né? A gente vai vendo que outras coisas também podem fazer parte. Então, o que está aqui é certo que a gente vai ver, mas a gente pode acrescentar mais conteúdo, né? Nesses que já tem aqui, certo? Então, qual a ideia de hoje, né? Eu comentar isso com vocês, né? Mostrar a proposta da trilha e o conteúdo que a gente pretende trabalhar na trilha 4 e mostrar para vocês como um exemplo disso, né? Que a gente está falando. Então, eu coloquei no material de vocês lá, eu tive que botar com o link do GitHub, porque eu não conseguia subir de outro jeito, tá? Uma APIzinha que foi feita, né? Então, como exemplo, eu vou mostrar para vocês agora. Eu coloquei lá no GitHub, aliás, desculpa, um mini manual de como uma APIzinha que consulta nome de medicamentos. Essa lista de medicamentos é disponibilizada pelo governo e com uma interface simples pode fazer consultas nessa basezinha de dados, né? Só para vocês terem uma ideia e já irem pensando. Vou usar o mesmo site que eu já tenho, vou criar um banco para esse site que eu já tenho, ou criar um site do zero, com outro tema, que vai pesquisar em outro assunto, né? Aí fica livre para vocês imaginarem aí o que vocês vão querer fazer, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês o conteúdo que, que eu coloquei ali o link do meu Git, né? Porque eu não consegui subir isso aqui de outra forma, eu não consegui subir isso aqui no Moodle. Então, eu coloquei num repositório lá no meu Git. Até me desculpe, o meu Git está bem desatualizado, né? Mas só para vocês darem uma olhada. Então, é um mini tutorialzinho, né? São instruções de como essa API chamada API Medicator foi feita, né? Quando a gente participava ainda do time da NFE. Então, aqui dá uma explicada no geral, né, o que é uma API, a gente vai ver isso aqui mais aprofundadamente. Aqui tem um link com mais de 1.400 APIs públicas, né, para vocês darem uma olhada, terem ideias do que fazer. Como foi o desenvolvimento, qual base de dados que a gente pegou, né, no caso, foram os medicamentos, né, os preços de medicamentos no Brasil. Quais as ferramentas que a gente usou nesse projetinho aqui, os endpoints, então, só para vocês já vão ter uma ideia, né, do que seria o endpoint, aqui as respostas das requisições, né, que a gente recebe, que mais? O frameworkzinho que foi usado ali para as rotas, que é o PUA, falando um pouquinho do Node, né, do NPM, do JSON, e aí um mão na massa como criar, né, essas instruções. Então, vocês vão dar uma lida aqui, se quiserem replicar, tá todo o passo a passo aqui, com todos os prints de tela. Então, vocês vão ter trabalho só se quiserem replicar, porque vocês vão ter que digitar, né, esse código que está aqui. Mas, digitando a gente também relembra algumas coisas, né, então, é um exercício legal. Então, tudo isso aqui a gente vai ver, né, como criar um servidor local, como rodar esse servidor, né, como baixar pacotes para o nosso projeto,
o que significam essas coisas no JSON, né? O arquivo JS, que vai ter toda a lógica da APIzinha, aqui as rotas, né, com COA, e assim, aqui os endpoints que a gente vai usar, né, para pesquisar, aqui toda a lógica da API, e assim por diante, tá? Vocês vão dar uma olhada, e no final, tudo isso aqui vai resultar nisso aqui. Vou abrir aqui para a gente ver. Nesse código aqui, nesse projetinho aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olhem só, até agora, vocês vinham fazendo, né, pelas descodificadas, só o front. Então, se a gente abrir só o front aqui, o que vai aparecer? Só a interface da APIzinha. Se eu colocar aqui para pesquisar o nome de medicamento, o que vai acontecer? Nada, né? Por quê? Porque eu tenho que subir meu servidor e carregar o back-end, né, para essa parte da frente aqui para o front funcionar. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que startar o meu servidor. Então, eu starto com o Node app. Aí, de novo, né, a gente vai ver tudo isso aqui funcionando, né, no, nos projetos que a gente vai ver durante a trilha, tá? Ó, o servidor está rodando. Essa mensagem foi colocada aqui no app, né? Essa mensagem foi eu que coloquei, se rodando aqui, para mostrar. Ali tem todo o passo a passo, né? Para vocês entenderem como isso aqui funciona. Não estou achando aqui agora, só para mostrar para vocês. Não estou achando. Mas, enfim, em algum lugar aqui eu coloquei essa mensagem para eu ter certeza, né, que o meu servidor está rodando. Com isso, com ele rodando, aí sim eu consigo, né, carregar lá no meu API Medicamentos, vou atualizar aqui, consigo carregar meu back-end. Ó, lembram que antes não aparecia nada, né? Agora eu consigo acessar um desses 4 aqui, né? Aqui eu pedi para pesquisar sobre aspirina. O que ele carrega? Carrega uma tabela com todos os produtos que contêm aspirina, né? E aí tem preço aqui, as restrições, conforme os dados que vieram lá daquela base de dados do governo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, do que a gente poderia fazer, né? Um aplicativo útil, né? Como esses que a gente vê de consulta de alguma coisa. Aí a ideia é livre, né? Aí vocês vão pensar nisso, certo? No decorrer da trilha, eu quero ver se mostro outros projetos para vocês também, né? Para mostrar as coisas em execução, então não vai ser só teoria, né? Eu quero mostrar uns projetinhos também para vocês terem uma ideia de como desenvolver. E é isso, a ideia é essa, então, que lá no final vocês criem alguma coisa parecida como aquele API Medicator ali, que foi a nossa, né? E mostrem pra gente. E que seja o início, assim, de uma jornada bem legal para todas vocês, né? E que nessa caminhada aí vocês também descubram muitas outras coisas, né? Eu sempre vou colocar também conteúdo complementar e ao sucesso. E rumo ao sucesso. Tá bem, gurias? Qualquer dúvida, mandem mensagem pelo WhatsApp, coloquem lá no fórum também. Então, essa mentoria de hoje é só para mostrar para vocês o conteúdo da trilha, né? E para vocês já chamarem vocês para irem pensando no que vocês podem desenvolver nessa trilha, né? Mostrando um exemplo simples ali do Medicator. Aquele HTML ali não está bom, né? Não está ótimo, assim. A lógica também não está linda ali, né? Mas faz um tempinho que a gente fez aquele projeto que eu queria mostrar alguma coisa para vocês, simples, né? Que a gente pode fazer. Então, é isso. Bom ter vocês aqui de novo. Agora eu vou estar só eu, né? Para ficar junto com vocês. E é isso, Guri, estou aberta
a dúvidas, se tiverem dúvidas, me procurem. E é isso. E também proponho, né, vocês tentarem replicar o Medicator ali, mesmo com esse código não tão bonito ali, né, que tá, mas para você já desenferrujar um pouquinho, né, caso vocês estejam paradas. Acredito que não, acredito que vocês estão metendo a mão na massa aí enquanto ficaram nessas férias que a gente teve, nesse recesso que a gente teve, certo? Então, um grande beijo, espero todas vocês na próxima mentoria. Quem não puder assistir também vai ficar gravado, né? Eu gravei a mentoria. Por enquanto a gente está com problema de acesso no YouTube, por isso que a gente não está atualizando lá todos, todas as lives, né? Todas as mentorias que a gente tem gravado, mas acredito que isso vai ser resolvido logo, certo? Um beijo.